perguntando sobre pediatria. Não, mas eu não podia deixar de bater esse meu papo toda quarta-feira com o Dr. Ceci. Doutor Ceci, nós falamos a semana passada que nós falaríamos hoje sobre como é que a mãe, como é que o pai, porque afinal de contas ninguém é mãe sem pai, ninguém é pai sem ter uma mãe, quer dizer, a coisa sempre tem que ser feita a dois, tudo. Como é que se faz para se preparar, para esperar esse nenê? Então, nós já falamos também semana passada que normalmente a primeira preocupação que a mãe tem, né, é enxoval e o quartinho. Que cor vai ser a cortininha? Se vai botar amarelinho, vai botar verde, porque afinal de contas não sabe se é menino, se é menina, então quantos bota aquelas cores neutras, né? Que é pra não... o céu, se vai arrastar no chão, se não vai, quantos bichinhos na parede. Ah, isso, e quantos móveis, porque afinal de contas isso é muito bom para criança. Vamos deixar o doutor Ceci falar. Pois é, então, doutor Ceci, me diga uma coisa. Qual é a primeira coisa, ou seja assim, como seria uma boa preparação para a mãe e o pai, principalmente quando é o primeiro filho? O que um pai ou uma mãe deve se preparar para ter nesse primeiro filho? Bem, em primeiro lugar, eu acho que desde o momento em que a mulher tem a consciência ou fez o exame e sabe que está grávida, então a partir deste momento, a primeira coisa que a mulher deve fazer é procurar então o seu obstetra e começar a fazer o pré-natal. Isso é o básico. Então, aí ela vai começar a fazer o pré-natal, que tem, principalmente, como condição, ou ela dá a ela a condição, primeiro, de saber se o neném se desenvolve bem ou não. De saber que você tem que ter ideia disso, que algumas mulheres, tá, que normalmente são saudáveis, quando elas fazem a gravidez, tá, quando elas entram no período gravídico, elas desenvolvem algumas doenças que estão latentes, como diabetes, como às vezes insuficiência renal, quer dizer, problemas de rim, com problemas até cardíacos, tá? Então, é fundamental e importante acompanhamento de um obstetra, tá? Segundo, eu acho que junto com o acompanhamento do obstetra, tá? Para conversar e para convencer e para orientar a mãe e para ver se o neném está desenvolvendo direito, eu acho que o preparo do seio é juntamente com isso, que é o seio que vai ser a fonte de sustento do neném, deve ser preparado para a mãe. E hoje eu tenho constatado já em dezenas de mulheres que aquele problema que era crucial, da mulher ter seio partido, da mulher ter seio rachado, tudo isso hoje se resolveu, e a gente vê que as mulheres não têm isso, pelo simples fato de expor ao sol apenas 10 minutos por dia o seio. Isso dá uma resistência ao seio muito grande e tem feito com que as mulheres deixem de ter rachaduras no seio. Eu acho que seriam as duas coisas básicas antes do neném nascer. Tudo bem. E me diz uma coisa, tu estás falando assim agora muito sobre o aspecto muito físico da mãe, né? Quer dizer, de repente a mãe tem que se preparar, quer dizer, ela tem que saber como é que está a saúde dela, ela vai, é tão bom de chegar no médico, ouvir o coraçãozinho do neném bater, né? Ah, que coisa boa, é uma das coisas mais gostosinhas que tem. Sim, o que eu vou fazer? Dessa alegria tu não morre. Mas o que eu ia te dizer? Mas eu estou perguntando o seguinte, mas existe também, assim, antes de nós entrarmos nesses outros detalhes aqui, e tem que existir uma preparação psicológica da mãe, né? Porque eu acho que, de repente, a vida do casal muda. Muda, né? De repente, são horários, obrigações, é um ser dependente que surge no mundo, né? Eu acho que muda fundamentalmente todo o relacionamento, porque quando existe um casal, quer dizer, a mulher e o homem, quer dizer, quando eles se conhecem, existe uma atração mútua e existe, quer dizer, uma complementação de um dando e recebendo. E os dois, então, completam as suas necessidades. Quando a mulher fica grávida e quando o neném está para chegar e depois quando ele vem, o que acontece? Os dois passam e deixam, pelo menos em parte, de olhar um para o outro e um de completar o outro, e os dois passam a trabalhar em função de um novo ser. Então toda a postura do homem, e é uma coisa que eu fico assim, eu acho que um dos problemas mais sérios do Brasil, tá, nessa questão, é a paternidade não assumida. Tá? Eu não queria entrar nesse assunto, mas eu só queria colocar o seguinte: trabalhei em creche muitos anos e até hoje a gente vê, hoje não, mas na época a gente vê o seguinte: esses homens casam, principalmente o pessoal de nível mais baixo, aí casam ou se juntam, engravidam a mulher e abandonam. Aí casam com outra mulher, engravidam e abandonam. Então ficam as coitadas das mulheres, tá? Com o neném, sem pai, sem ninguém, sozinha, às vezes sem emprego, tá? E quem é que vai pagar? É essa coleção de crianças desnutridas que nós temos aí, essa coleção de crianças que quando sobrevivem acabam na marginalização, tá?
eu acho que grande parte por responsabilidade, tá, da paternidade não assumida. Tudo bem. Eu queria fazer uma pergunta. Falaram em gravidez, eu queria saber uma coisa. Doutor Cecinho, o desejo da mulher grávida, ele existe realmente ou ele é um folclore da gravidez? Olha, eu tive em 3 projetos Rondons, tá? E isso foi uma curiosidade que me marcou muito, porque minha mãe teve 13 filhos e nunca teve um desejo, coitada, ela só tinha dores, né? E eu fui no Nordeste e aquelas mulheres, todas elas tinham de 10 a 15 filhos. E isso me fazia... assim, sistematicamente, todas aquelas mulheres eu perguntava, elas não sabiam o que era tal do desejo. Que desejo, doutor? Assim, de comer uma coisa diferente. Eu nunca vi isso lá no Nordeste, eu não estou transferindo, tá? Nunca vi no tempo da minha mãe, conversava isso com a minha mãe disse que raramente existia. Então, o que a gente sente, tá? E eu deduzo, tá? Isso é opinião pessoal minha, tá? Não gostaria de discutir isso com ninguém, tá? Fica com minha opinião, tá? Que esse problema da mulher ter desejo, tá? E da mulher ter isso daí que tu estás colocando, tá? De achar que fica com isso, fica com aquilo, e quer que enjoa isso, enjoa aquilo. Isso, no fundo, é algum distúrbio, tá, da mulher, alguma coisa, alguma frustração, algum deslocamento, tá, que essa mulher teve na cabeça dela e que até então ela não pôde colocar para fora. Quando chega na gravidez, que ela se sente como se fosse injuriada, quer dizer, doente, tá? Então ela aproveita e diz, agora eu me vingo e coloco tudo para fora, tá? Então, e coloca através, então, de enjoo, de desejos não cumpridos. Então, começa a chantagear. Para mim, isso nada mais é do que uma grande chantagem. Eu, na minha opinião pessoal, eu acho que é uma carência afetiva redobrada. Acho que a mulher, quando grávida, fica mais carente, ela quer aquela coisa assim, ela quer mais atenção porque ela se sente em estado de graça, aquela coisa, ela acha que ela é que é gostosa e o resto da história. Tivesse desejo em alguma das gravidez? Nenhuma. O único desejo que amarelo, quando a gente falou, imaginei que ela tivesse desejo. Imagina, as coisas de comer galocha recheada com doce de leite. Não, nem de comer tijolo, nem de comer pombinha assada. Não, porque tem gente que tem, né, aquela coisa assim, que é... Esses dias eu estava no Instituto de Beleza e entrou uma mocinha e disse assim, meu Deus do céu, eu passo aqui para essa rua, vejo aquelas pombinhas, eu vou ter uma coisa, não comer uma pombinha assada. Aí a senhora disse, olha, minha mãe tem uma criação de pombinha, vou pedir para ela me dar uma para assar para ti. Não é que ela pegou a sua pombinha para dar, olha, eu não me conformo com a coitada da pombinha que sou. E nasceu menino ou menina? Não sei o fim da história. Vamos voltar. Mas agora essa era uma curiosidade que eu tinha realmente sobre desejo, né? Porque a gente vê verdadeiros absurdos em mulheres grávidas, né? Acorda assim às 2 da madrugada, quero comer melancia, não sei de onde é, em pleno julho. Chantagem. Mas deixa eu fazer uma pergunta para ti. Bom, tudo bem, se prepararam, estão física e psiquicamente bem, aí nasce o nenê. Aí de repente é um serzinho pequenininho que chora, que depende dia e noite da gente. O que a gente faz? É melhor a gente passar um tempinho na casa da mãe da gente para ter o apoio da mãe ou a responsabilidade, eu quis, eu tenho, eu assumo? Bom, eu acho que para